E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A renúncia do deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, réu no chamado Mensalão Mineiro, repercutiu no universo político que está muito atento aos efeitos sobre as urnas nas eleições de outubro. E o nosso convidado é o deputado estadual do PSDB, Barros Munhoz, líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Barros Munhoz está no 4º mandato, foi por 3 vezes prefeito de Itapira, 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa, secretário estadual e ministro de Estado. Agradeço muito sua presença aqui e quero começar com o caso Eduardo Azeredo e essa renúncia. Ele que é alvo aí de denúncias e uma ação no chamado Mensalão Mineiro. O PSDB pressionou Eduardo Azeredo a renunciar para poupar a candidatura a Aécio Neves? Bom, antes de mais nada, boa noite, Maria. É um prazer para mim estar sendo entrevistado novamente por você. Eu queria dizer que não acredito nisso. O deputado Eduardo Azeredo é uma pessoa de formação, é um político idôneo, correto, e ele entendeu perfeitamente que ele estava criando um constrangimento ao PSDB e resolveu, com a sua renúncia, evitar que isso acontecesse e servisse de exploração política contra o partido. Agora, houve uma diferença de comportamento, né? Porque o cidadão comum fica observando. No PT, eles expressaram uma solidariedade até exacerbada em relação àquelas pessoas envolvidas e aos réus do mensalão que acabaram condenados, estão lá na papuda. No PSDB parece que não houve esse mesmo movimento. E a indagação é se o PSDB deixou Eduardo Azeredo na mão sob a alegação, pelo entendimento de que a questão que o envolvia não era uma questão partidária. Não, eu acho, Maria, que o comportamento do PSDB foi correto. Deixou que as coisas acontecessem, fez as suas colocações, tanto a direção nacional como a direção de Minas e todos os membros do partido que desejaram fazer qualquer tipo de manifestação. Agora, é diferente o comportamento, porque há no PSDB um respeito à justiça, uma fé na inocência, inclusive, do Eduardo Azeredo, e de que isso vai acontecer, ser reconhecido pela justiça brasileira. O PSDB enfrenta um bombardeio de denúncias aqui em São Paulo. E esse caso Alston Siemens, né, que envolve lideranças tucanas, o senhor mesmo tem um problema aqui com a justiça, que não é ligado a esse caso, mas também enfrenta uma ação por improbidade administrativa. A minha indagação é se, em ano eleitoral, isso afeta o ânimo das lideranças do partido, se o pessoal quer sair candidato, quer enfrentar as urnas, ou se essas denúncias e essas ações trazem um grande prejuízo. São tão fora da realidade essas denúncias, muitas delas, não todas, é óbvio. Nós estamos vivendo um clima de denuncismo criminoso contra o Brasil. O que está acontecendo é que ninguém de bem mais quer entrar na política, porque é impossível você ser um político que faça, que realize, sem você sair crivado de acusações, de denúncias, de processos. Está ficando impossível isso. Isso provoca um grande mal ao país, que é, inclusive, o fato de a grande maioria disso não dar em nada. O mensalão mesmo, você vai ver que os embargos infringentes vão acabar sendo acolhidos. E todo o carnaval que se fez em torno da seriedade do julgamento vai ser afetado e a credibilidade do povo na justiça acaba, mais uma vez, ficando prejudicada. Então, eu acho que aqui em São Paulo, o que está havendo é uma exploração política. Eu chego a ler notícias do seguinte tipo: fulano de tal falou que cicrano disse não sei o quê, não sei aonde, sobre não sei quem. É um absurdo, não tem nenhum fundamento. Agora, isso o eleitorado é sábio. O governador Alckmin fala isso e é verdade. O povo sabe discernir. Não adianta querer jogar pecha de corrupto em quem não é, que quem conhece faz o conceito dele prevalecer. E, ao mesmo tempo, o governador diz, como disse aqui para o Jornal da Gazeta, que se culpado houver,
vai ter sim que enfrentar a justiça e se submeter às sanções da lei. E ele sempre ele agiu... deixa isso muito claro. Mas a outra questão é a questão da investigação. Alckmin quer investigação rápida, ele quer a solução para isso. A CPI que foi proposta na Assembleia Legislativa não obteve assinatura dos parlamentares do PSDB. Por quê? Porque é uma coisa pirotécnica, a CPI, Maria Lídia. Nesse caso, veja bem, a Constituição do Estado e o regimento da Assembleia dizem que, na hipótese de uma CPI apurar irregularidades e a autoria das irregularidades, o que ela faz? Ela prende alguém? Ela toma alguma providência? Ela caça o mandato de alguém? Não. Ela é obrigada a encaminhar isso ao Ministério Público. Meu Deus do céu! Então a Assembleia vai fazer uma CPI, vai fazer toda aquela pirotecnia televisiva e depois, se apurar alguma irregularidade, manda para o Ministério Público, onde já está o assunto. Mas o PSDB sempre lutou por CPIs lá no Congresso Nacional, na Câmara, missas e tal, por entender que é um instrumento do Legislativo muito importante para o aprofundamento de investigações. Por que para São Paulo isso não valeria? Porque, no meu ver, nem lá e nem aqui vale. A não ser que seja um caso ainda não investigado, como foi a CPI dos Correios, que deu no Mensalão. Não havia investigação no Ministério Público, é completamente diferente desse caso do cartel. Esse caso já está, aliás, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. O senhor vai sair candidato esse ano, nas eleições desse ano? Sou candidato novamente a deputado estadual ou federal? A estadual. A deputado estadual. Deputado estadual. Certo. E nós prosseguiremos nesse ano com as entrevistas, certamente voltaremos a falar. Será um grande prazer. Agradeço muito sua entrevista de hoje. Uma boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado eu.